Pessoal, de fato e de verdade, o goleiro Tadeu salvou o time do Santos. Acredito que se não fosse ele, ia ficar muito difícil o Santos realmente entrar na defesa muito bem postada em que o Márcio Zanardi armou para o time do Santos. Vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre aquilo que aconteceu, dessa vitória do time do Santos, né, que venceu o time do Goiás por 2-0 na Vila Belmiro. Foi um jogo tenso, foi um jogo de muita marcação, principalmente de encurte de espaço, mas a gente vai comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Pessoal, o Santos teve dificuldades, né, para jogar contra o time do Goiás. O Goiás vem com uma defesa muito bem postada, com 3 zagueiros, depois 2 volantes, mudou até uma figura ali no meio de campo, né, que eu havia dito para você no meu pré-jogo, até fiz uma anotação ali, que o meio de campo, a provável escalação do time do Goiás seria Marcão e o Juninho. O Juninho até jogou, mas entrou no segundo tempo no lugar do mesmo Marcão. No lugar do Juninho entrou o Wellington, que é aquele volante, uma espécie de um pitbull, né, que jogou no time do São Paulo por muito tempo, foi campeão por lá. Depois eu lembro que ele jogou no time do Vasco, antes ele tinha jogado no time do Atlético Paranaense. É um volante de muita marcação. Então pensem, o time do Goiás jogou com 3 zagueiros bem postados, os laterais apoiando pelo meio, fechando, e mais a presença dos 2 volantes. Então ficou muito difícil realmente o Santos entrar no sistema defensivo do time do Goiás. Por essa dificuldade, no primeiro tempo, o Santos conseguiu fazer apenas 2 jogadas, pessoal, que chamou a atenção de todo o torcedor do time do Santos e que ficou muito apreensivo, e essa apreensão foi também para o segundo tempo. No primeiro tempo teve uma chance do Guilherme, que ele pegou a bola ali na ponta esquerda, cortou para o meio, acabou chutando por elevação e a bola saiu para fora. E depois, o segundo lance de mais perigo do time do Santos no primeiro tempo foi uma jogada ali do Sherman, aquelas que ele costuma entrar ali pelo meio de campo, né, cortando realmente para dentro e batendo com o pé direito, e a defesa do goleiro Tadeu. Foi apenas só isso que aconteceu no primeiro tempo. Vargas, mas o Santos teve um volume de jogo maior, começou apertando realmente o time do Goiás, principalmente ali no início da partida. Só que, a exemplo do que acontece com a maioria dos times, esse sufoco que o Santos realmente colocou, a torcida empurrando e tudo mais, não foi por muito tempo. Até que no primeiro tempo, mais ou menos na metade do primeiro tempo, o time do Goiás se equilibrou, mas a posse de bola do time do Santos, né, os arremates que aconteceu dentro da partida, principalmente as cobranças de escanteios do time do Santos, foram superiores ao time do Goiás. Foi para o segundo tempo, existia uma esperança, o Guilherme deu inclusive até entrevista ali no intervalo do primeiro para o segundo tempo, falando que existia a possibilidade do Santos melhorar ainda mais, que existia uma esperança, já que a pressão sobre os ombros do técnico do Peixe, Fábio Carille, e da comissão técnica, também com o Galo, também era muito forte, mas conforme o Fábio Carille mesmo disse, a diretoria estava do lado dele, conversaram com o elenco, juntamente com a diretoria, e deixaram tranquilo. Mas o mesmo Fábio Carille falou sim que o futebol é resultado. Então ele sabia que mesmo acontecendo isso daí, se o Santos sofresse uma derrota, daqui a pouco o presidente do time do Santos ia ter que tomar uma atitude. Eu vou ser bem honesto com você, eu não sei o que aconteceu na entrevista coletiva, mas situação, provavelmente algum dos repórteres que lá está, provavelmente perguntou alguma coisa sobre esse assunto. A gente vai fazer um outro conteúdo depois, falando e reagindo à entrevista coletiva do Fábio Carille. Por enquanto, a gente vai ficar aqui falando a respeito daquilo que aconteceu dentro da partida, pessoal. No segundo tempo, o Santos veio com a mesma postura, ainda não conseguiu fazer nenhuma substituição. O Santos tentou ainda fazer o mesmo jogo que fez no primeiro tempo, mas não conseguiu, né? O Santos teve dificuldades e o jogo já começou mais nervoso do que aconteceu no início da partida. O Brazão, numa saída e num cruzamento que aconteceu dentro da área, quase arrancou a cabeça do Joaquim. Joaquim ficou meio que estarrifado ali no chão, teve a parada ali pelo perigo, né? Porque o soco foi na cabeça do Joaquim
Eu acho que ele foi muito apavorado naquela situação, tamanha, né, pressão que estava acontecendo naquele momento. Né? Depois, para a gente contextualizar um pouquinho mais, teve também o lance do posicionamento do Furk, né, que já tinha entrado no segundo tempo, o pivô que ele fez para o Juliano, que novamente não joga uma boa partida. Eu só acho o seguinte, pessoal, o Juliano é um jogador que ele deveria, né, apresentar um pouco mais de futebol. Até o presente momento, desde essas 4 derrotas consecutivas aí, hoje, junto com o time do Santos, ele jogou um pouquinho melhor, né? Mas eu acho que ele joga muito mais na boa do que realmente, de fato, pegar a responsabilidade ali e, de repente, deixar um atacante do time do Santos na cara do gol. O problema é que, no decorrer da partida, ele fica mais ali como segundo atacante junto com o centroavante, que no caso hoje foi ali o Furk, né? E depois, evidentemente, que entrou o Bigode no segundo tempo. Eu acho que foi essa a situação. Teve também um outro lance, numa batida de falta do Otero, que entrou no segundo tempo, a bola foi variando, a bola quicou antes de chegar no gol e o goleiro Tadeu fez uma grande defesa. E aí, na sequência, pessoal, faltando 10, 15 minutos para acabar a partida, assim, eu, sincero, honestamente, não gostaria que fosse dessa maneira. Mas no futebol, né, as coisas realmente acontecem. O goleiro Tadeu foi sair numa bola, ele foi dar um soco, uma bola que foi enfiada. Na verdade, foi um cruzamento que aconteceu, se não me engano, acho que do Otero, né? Cruzou com muito efeito, a bola foi na área, o zagueiro do próprio time do Goiás tentou tirar a bola espanou para cima. O Tadeu subiu para dar um soco na bola, errou a bola acabou indo para dentro. E ali estava envolvido, inclusive, o Bigode. Mas foi dado, provavelmente, o gol contra do Tadeu. Muito infeliz naquela situação. A partir daquele momento, a retranca que estava acontecendo do time do Goiás frente ao time do Santos, que não conseguia penetrar, né? Houve um balde de água fria e o Santos continuou. E já na sequência, depois de uma roubada de bola lá no sistema de defesa do time do Santos, feita lá pelo Otero, que entrou no segundo tempo, ele passou brilhantemente no corredor lá da lateral direita, no segundo tempo, para o sistema de ataque. O Pituca pegou essa bola e achou rapidamente ali o William do Bigode, que veio entrando para dentro da área, cortou para o lado esquerdo. O zagueiro achava que ele ia cortar para o pé bom, ficou realmente muito pendendo para o lado bom do pé do Bigode. O Bigode enganou ele, cortou para o pé esquerdo e acabou batendo no canto e feito o segundo gol, que deu números finais à partida. Ainda existia um momento de tensão, né? Muita coisa ainda sobre tudo aquilo que aconteceu nas últimas 4 partidas. O torcedor santista começou meio que timidamente a apoiar o time do Santos, né? Porque a vitória se fazia muito necessária no momento, porque dá um pouco mais de tranquilidade, dá um pouco mais de calma para os jogadores também trabalhar sobre a pressão que está acontecendo no time do Santos. E isso foi importante, né? O Santos ganhou essa partida de 2-0, mas ficou aquela situação assim, eu acho que teve muito mais tensão, pessoal, assim, dentro da partida, muito pelo fato do Santos ter resultados negativos nas últimas partidas e o Santos precisar desesperadamente do resultado positivo para poder realmente se manter dentro dessa competição entre os 4 primeiros colocados. Só para a gente contextualizar um pouquinho mais, para a gente ir para o final desse conteúdo aqui, o América, né, continua ainda com 22 pontos, né, está acontecendo o jogo do América, que está jogando contra o time do Curitiba. Eu estou vendo aqui o placar, o jogo está acontecendo nesse momento, assim como o time do Brusque também está jogando contra o time do Avaí, né? Então, o América está empatando, né? Pelo menos é isso que eu estou vendo aqui no site oficial do GE, está empatando. Então, o América está com 22 pontos, o Avaí está com 21 pontos, o Operário está com 21 pontos também, e o Santos, que venceu, está com 18 pontos, está até o presente momento no G4. Na sequência vem o Sport, que joga amanhã. Agora, pessoal, só para a gente falar um pouquinho mais sobre tudo isso, os concorrentes diretos do time do Santos, por exemplo, nesses jogos que acontecem hoje entre Brusque e Avaí, se o Avaí ganhar do time do Brusque,
vai ficar um pouco mais distante do time mais glorioso do mundo, que é o Santos Futebol Clube, mas não vai fazer tanta diferença. O Santos só precisa realmente ganhar as partidas da sequência, né? E o time do Brusque, se ganhar, fica melhor ainda, porque o jogo está sendo realmente lá no gigantão de avenidas, né? Lá no campo do Brusque, esse jogo está sendo feito lá. O outro jogo que acontecerá amanhã, e também é importante, porque o Botafogo está empatando 0-0 com a Ponte Preta, essas duas equipes também não faz muita diferença para o time do Santos. Amanhã tem jogos que eu considero, vamos dizer assim, importantíssimos, né? Porque o Curitiba está empatando com o América, né? A gente já comentou a respeito disso, mas o Vila Nova vai pegar o Mirassol. O time do Mirassol é um postulante a roubar, de repente, o lugar do Santos ao sol, porque o time do Mirassol está com 17 pontos, e mesmo jogando fora de casa contra o Vila Nova, lá no Oba, né? Esse jogo é de suma importância para aqueles que acompanham o Santos Futebol Clube. Eu torceria aqui para que isso acontecesse no máximo um empate, pessoal. Porque se acontecer um empate, o time do Mirassol ainda continua abaixo do time do Santos, porque o Santos está com uma vitória a mais nesse presente momento. Eles igualariam realmente o número de partidas, né, dentro desse certame, mas também o time do Vila Nova, que também está numa condição intermediária, na verdade na 11ª colocação, não tem chances de chegar à pontuação do time do Santos. Então o empate, no máximo uma derrota do time do Mirassol frente ao time do Vila Nova seria o ideal. E o outro jogo também que é importantíssimo, que é o jogo entre Ceará. Esse jogo será lá no Castelão contra o time do Sport. O time do Sport realmente está na 5ª colocação, abaixo do time do Santos, com 18 pontos, mas com 2 jogos a menos, né? Então, se o time do Sport ganhar, mesmo jogando contra o Ceará lá no Castelão, passa na frente do Santos. Então esse jogo também é importante. Então qual seria o ideal, o Vargas? Seria o Ceará, evidentemente, ganhar do time do Sport, e não se fala mais a respeito disso, né? Como o Ceará está numa situação abaixo do time do Santos com 15 pontos, se conseguir ganhar, chegaria a 18 pontos e empataria com certeza aí no número, deixa eu ver aqui, no número, não empataria não, o Santos ainda ficaria com o número da frente de vitórias, e portanto o Santos ficaria ainda e permaneceria na mesma colocação. Então, pessoal, para a gente resumir, os jogos que acontecerão amanhã seria de grande importância para o time do Santos. Então, o torcedor santista que está acompanhando aqui o meu canal Vargas Santos TV, amanhã tem 2 jogos para você verificar. Esses jogos acontecerão amanhã, dia 20/6, às 19 horas, o primeiro, né, que seria o Vila Nova contra o time do Mirassol, e o jogo de fundo amanhã também, que é um jogo também importantíssimo, o jogo do Ceará contra o time do Sport. Pessoal, o Santos venceu. Agora, cabe você entender que a vitória sempre é mais importante para dar tranquilidade ao elenco do time do Santos. Mas o Santos precisa evoluir. E evolução é evolução tática, evolução física, para dar confiança aos jogadores do time do Santos. Fazer aqui mais um detalhe, para você ter um jogador do time do Goiás que foi expulso, né, dentro da partida. Ele acabou derrubando ali, deu quase uma bicuda na cara do Bigode ali no segundo tempo, acabou recebendo o segundo amarelo e sendo expulso. E o time do Santos tem que fazer o resultado e fazer por merecer. Essa é a perspectiva que todo torcedor santista tem sobre o time do Santos. Pessoal, vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Vitória importante. Tchau, pessoal.